Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para nós uma satisfação especial nós voltarmos para mais uma pré-aula, lição de número 2. Queremos aqui louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos amados irmãos e irmãs que nos acompanham semanalmente através das nossas pré-aulas aqui no canal do CETADB no YouTube. Para nós vai ser uma grande honra. Lembrando que nós também fazemos a divulgação destas aulas através de uma página do Facebook da igreja aqui de Apucarana, que é EBD Apucarana. Se você ainda não curtiu a nossa página lá no Facebook, você também pode fazer isso, é claro, se inscrevendo aqui também no nosso canal no YouTube. Vai ser uma honra, uma satisfação poder de alguma maneira contribuir com essa parte educacional, essa parte de ensino em nossas igrejas. Aqui nos estúdios do CETAD nós estamos acompanhados pelo pastor Adolvilson Alves Andrade, que juntos somos pastores auxiliares aqui na Igreja Assembleia de Deus em Apucarana, que está presidida pelo pastor Ednei Pagani Acioli. Para nós, uma satisfação podermos também dar a nossa contribuição na igreja, uma vez que até esse momento ainda estou superintendente da Escola Bíblica Dominical. O pastor Adolvilson é um dos professores da classe dos adultos aqui em nosso campo, em nossa igreja sede em Apucarana. Paz do Senhor, pastor Adolvilson. Paz do Senhor, pastor Ercos, aos nossos irmãos, honra e glória seja dada ao nosso Deus por mais esta rica oportunidade. Lição de número 2, já estamos caminhando já. Com certeza. Não é? A segunda pré-aula, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de nossos irmãos. Imagens bíblicas da igreja é o tema da lição de número 2, que presencialmente será ministrada no domingo, dia 14 de janeiro deste ano de 2024. O textuário da lição está na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, e o texto diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este, o textuário da lição. Agora, a verdade prática diz assim: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Esta é a verdade prática da nossa lição. E agora chamamos a sua atenção para a leitura bíblica em classe. Você pode acompanhar através da sua lição ou ainda através da sua Bíblia. Lembrando que você pode adquirir a sua lição da Escola Bíblica Dominical através de uma das lojas físicas da nossa editora CPAD ou ainda através do site www.cpad.com.br. Você adquire e recebe aí no conforto da sua casa, não é, no seu endereço ou para o endereço onde você pedir que seja encaminhado. E é importante que você tenha, não é, a lição. Veja aqui, ó, as lições bíblicas, o corpo de Cristo é a lição que está em curso neste primeiro trimestre de 2024. É importante que você tenha até para consultas futuras, além de estar acompanhando os estudos, fazendo as suas anotações, para pesquisas futuras você tem um material de qualidade aí para estar acompanhando estudos bíblicos que são consistentes de acordo com a nossa fé pentecostal. Pastor Adolvilson, a leitura muito bem, bíblica. vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 32. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito da igreja, de Cristo e da igreja. Lá em 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o versículo 10, vós que, em outro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus,
que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Muito bem, meus irmãos, é importante nós entendermos que o tema, não é, desta revista do primeiro trimestre está em volta do assunto igreja, eclésia ou eclesiologia, que é a doutrina que estuda a igreja. E todas as vezes em que a Bíblia, no Novo Testamento, que foi escrita em grego, tem a palavra eclésia, se refere a um ajuntamento de pessoas. E nós vamos estudar isso. E não podemos nunca perder essa noção, não é, de vista, porque senão nós vamos acabar dando uma compreensão errada a respeito do que de fato é a igreja. Para tanto, nesta lição de número 2, nós vamos trabalhar em cima de 3 objetivos principais. A revista, o conteúdo está dividido em 3 tópicos que são os principais, com as suas subdivisões. Então, no primeiro, nós vamos elencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo. No segundo tópico, nós vamos pontuar as imagens que descrevem a função da igreja. E no terceiro tópico, nós vamos explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. Então, veja, primeiro o relacionamento com Cristo, depois a função da igreja e depois da igreja como habitação de Deus. São os temas principais de cada um dos tópicos e esses os objetivos que nós estaremos trabalhando nesta lição. A palavra-chave desta lição é imagem. E o pastor Adolvilson sempre traz uma definição, não é, da palavra-chave, então vamos lá. Muito bem, imagem é um termo que provém do latim imago, que se refere à figura, representação, semelhança ou aparência de algo. Uma imagem revela ou mostra diferentes aspectos da igreja na Bíblia. Nós vamos entender isso ao longo desta aula. Muito bem, você na própria leitura, você já observa ali que foram feitas, não é, pelo apóstolo Paulo, aqui a primeira relação de comparação da igreja com a união de um homem com uma mulher, de um marido com a esposa, que no caso o marido Jesus e a esposa a igreja. Essa analogia, não é, que é utilizada por Paulo para poder fazer essa apresentação da igreja. E já o apóstolo Pedro, ele trata já no outro sentido. O texto, inclusive, o versículo textuário da nossa lição, trata a igreja como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então, você vê que já é, né, um outro aspecto do nosso envolvimento, do nosso relacionamento com Jesus. Então, vamos aqui introduzindo esta lição, dizendo que a igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma dessas imagens, dessas figuras, revela um determinado aspecto da igreja de Jesus Cristo. Assim podemos então contemplar imagens que também são figuras que retratam o relacionamento, que descrevem a função ou ainda que mostram de que forma a igreja é a habitação de Deus. Perceba que tem relação com os 3 tópicos principais da nossa lição de hoje. Por isso, nesta lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da igreja de Cristo, que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. Aqui, então, temos a introdução desta lição e nós vamos já para o primeiro tópico desta lição, imagens que descrevem um relacionamento, falando a respeito dos relacionamentos nossos como igreja, não é, com Jesus. Então vamos para o subponto primeiro, pastor Adolvilson. Muito bem, o tópico 1 e o subponto 1, a primeira imagem apresentada aí, a noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como da esposa para representar a igreja. Veja bem que é uma representação. Igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura, lá em 2 Coríntios 11, 2. Pastor, está escrito ali, 2 Coríntios 11, 2, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Eu trouxe aqui algo extra lição, bem rapidinho.
O que significa dizer que a igreja é a noiva de Cristo? Expressa a ideia de que a comunidade da fé, a igreja, está com um compromisso, pastor, quando a pessoa está noiva, não é? É um compromisso inviolável com o noivo. E assim a igreja, não é? A igreja como noiva está num compromisso inviolável com o Senhor. Como a noiva, a igreja é amada por Ele, protegida por Ele, pertence a Ele. Então veja bem essas analogias, né, da noiva de Cristo como igreja. Consequentemente, a igreja deve ser fiel a Cristo, né, e aguardar ansiosamente como uma virgem pura pelo dia das bodas do casamento. Então veja bem essa reciprocidade entre a noiva e o noivo, né, entre a igreja e Cristo. Então temos aí, convém destacar que a palavra grega paternos, traduzida em 2 Coríntios 11:2 como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade, servindo ao único noivo, Jesus. Aí entra também a idolatria, não é? Não se trai com outros deuses. Antigamente até o nosso Deus puxava a orelha, né, do povo de Israel, se envolvendo com outros deuses e usava até palavras pesadas. Então aí nós temos a figura então da noiva de Cristo para a igreja. Muito bem, essa relação que a gente percebe do noivado, não é? A proposta do pastor José na lição é exatamente trazer essa informação, né? A ideia de castidade, pureza e fidelidade, uma vez que, como igreja, cada um de nós já temos esse compromisso de noivado com Jesus. Só estamos aguardando o dia do casamento, que são as bodas, e este acontecerá após o arrebatamento da igreja. Então, veja que coisa, deste tempo, ou neste intervalo de tempo, até a nossa união com Cristo, nós devemos conservar, conforme a ideia, não é, da palavra partenos, exatamente castidade, pureza e fidelidade. Temos que nos reservar, essa é a palavra, reservar para o Senhor Jesus. Esse é o conceito que nós temos aí e que está nesta palavra partenos em 2 Coríntios 11 e o versículo de número 2. O texto aqui diz assim, ó, tal como uma virgem reserva o seu amor para um homem apenas. Olha aí. É a tradução da Nova Bíblia Viva em português para esse texto de 2 Coríntios, capítulo 2 e o versículo, capítulo 11 e o versículo de número 2. A esposa de Cristo é uma outra figura que nós temos para descrever o relacionamento com Jesus. Nós vimos a questão então da noiva e agora a esposa. Paulo retrata também de uma forma muito vívida, muito clara, a imagem da igreja como esposa. Na leitura bíblica, o pastor Adolvilson já fez menção desse texto, Efésios 5, versículos 25 e 26. Exatamente. Assim como é destacada a pureza da noiva, conforme vimos anteriormente, é também o da esposa, que deve se reservar para o seu marido. Mas devemos ressaltar que este relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Efésios 5 e 25, Cristo amou a igreja. Não é como um relacionamento frio e fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado sobretudo na realidade do amor que se entrega e se sacrifica. Jesus não entregou a sua vida em vão. Não é? Há um fundamento por trás disso. Cristo cuida da igreja e zela por ela, ou por esta igreja a quem ele ama, e assim também deve ser essa reciprocidade entre cada um dos crentes que formam igreja em relação ao esposo, que é Jesus Cristo, né? Esta imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser o parâmetro do relacionamento de todos os casais cristãos, tanto que quando se faz palestras para casais e para aconselhamento, invariavelmente se usa exatamente esse texto de Paulo aos Efésios aqui no capítulo 5, não é? Porque é um retrato muito claro daquilo que é e que deve ser o relacionamento de um marido com a sua esposa, assim como
o desejo de Paulo também foi retratar o nosso relacionamento como igreja em relação a Jesus Cristo. Porém, ainda, além desta figura da noiva e do esposo, nós ainda temos uma terceira figura para exemplificar esse relacionamento com o Senhor, e esse diz respeito ao rebanho de Deus. Muito pastor. bem, o tópico 1 e o subponto 3, rebanho de Deus, outra imagem aí da igreja. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou. Atos 20 e 28 diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então essa comparação com o rebanho é interessante. Eu trouxe aqui uma colocação. Quem conhece a ovelha sabe que é um animal dócil e manso. Além disso, a ovelha se apega ao ser humano. Então, aqui, quando nós lemos, é o comparativo entre o rebanho como igreja, não é? Ela se apega ao ser humano, confiando nos direcionamentos que dá. Ovelhas são animais que precisam de orientação, assim como a igreja, pois não sabe se cuidar sozinhas. Também são frágeis diante de predadores e não conseguem se defender. Por isso, não pode viver sem o cuidado de um pastor. Rebanho de Deus, a igreja, e ele estabeleceu pastores para cuidar destas ovelhas. Então esta outra imagem aí da igreja. Aqui a igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Aliás, isso é bem antigo, né? Com certeza. Com relação à ovelha e ao pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou alto preço, que é o sangue de Jesus Cristo. Tendo em mente essa imagem do apóstolo Pedro, também põe isso em evidência lá em 1 Pedro capítulo 5. Eu vou começar no versículo 1. Portanto, apelo aos presbíteros que há entre vocês e faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada. Olha o versículo 2 de 1 Pedro 5. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. E o versículo 3, não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Essa reciprocidade entre as ovelhas e o pastor. Interessante esse aqui também, esta colocação. E fazer a obra por amor. Com certeza. Não por obrigação. E esse deve ser o relacionamento de cada crente em particular. A gente fala aqui do rebanho, considerando que há um líder, um pastor sobre o rebanho, mas essa deve ser a imagem que cada crente, como parte do rebanho, deve ter em relação a Jesus. Nós somos rebanho de Deus, o nosso sumo pastor é Jesus Cristo. E nesse sentido nós devemos ter esse relacionamento com ele, considerando que ele deu a sua vida pelo seu rebanho, e esse rebanho somos nós. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para que todo pastor, ou para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. Tremenda o pastor é o modelo dos fiéis, não é? Tremenda Os crentes ficam olhando para as atitudes do pastor, para as ações do pastor, e especialmente nesta época que nós ainda acabamos vivendo, porque é recente a nossa virada de ano, de 2023 para 2024, você percebe quando o pastor tem cuidado pelo rebanho. Não é? Essa é uma época que você percebe rebanhos, conforme diz alguém, a Deus dará, o povo sem liderança, porque o pessoal prefere outra coisa ao cuidar do rebanho, especialmente nesse tempo. Então, temos aí estas três imagens: a imagem da noiva, a imagem da esposa e a imagem do rebanho. São as maneiras que a Bíblia usa para descrever o relacionamento de cada crente com Jesus Cristo. Então você tem a imagem como noiva de Cristo, como esposa de Cristo e também como rebanho de Deus. E estas imagens, estas três que nós temos aqui na lição, descrevem o relacionamento que nós devemos ter com Cristo e de Cristo com a sua igreja.
Nós vamos para um intervalo rapidamente aqui e já retornaremos para o ponto de número 2, o tópico 2º da nossa lição, quando nós estaremos estudando sobre as imagens que descrevem a função. E isso também é muito relevante para as nossas vidas. Já voltamos. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denobe, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu vim aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam: pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, retomando aqui o tópico 2 da nossa lição, imagens que descrevem função. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, é o que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. E o versículo 9 está na nossa leitura bíblica em classe, e o pastor Edovilson já vai desenrolar isso juntamente conosco aqui. Tópico 2, o subponto 1. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, ou da antiga aliança, Êxodo 19, 5, 6, Isaías 43, 3, os irmãos podem fazer uso dessas leituras, né? Da mesma forma, Deus possui um povo debaixo do novo pacto. Queridos, é interessante que através da nação de Israel no Antigo Testamento, o Deus de Israel se manifestou e foi conhecido entre todas as nações através do povo de Israel. E agora, na nova aliança, no novo pacto, é a igreja que tem essa responsabilidade. O Deus da igreja hoje deve ser conhecido para todas as gentes, para todas as nações. Aí nós entramos no assunto da aula passada, né? Missões. Então hoje nós somos essa geração eleita, tá? A palavra genos, grego genos, traduzida aqui como geração, possui um sentido de raça. O Novo Testamento mostra que em Cristo todos, não é? Tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só geração. Agora, quando eu digo, pastor, geração eleita, senhores professores e alunos, eu trouxe aqui uma colocaçãozinha aqui. Veja o privilégio que nós temos hoje como igreja, né, e com esta imagem aí de geração eleita. Deus, com sua magnitude de amor e sabedoria, nos distinguiu de maneira proposital. Olha aí, consagrando-nos como seu próprio povo. É como se fôssemos cuidadosamente selecionados, porque uma geração eleita, escolhida, não é? Fosse cuidadosamente selecionadas por um líder inteligente para uma empreitada grandiosa. Olha aí o motivo dessa escolha. Nesse paralelo, Deus, o nosso condutor supremo, não nos escolheu com base em efêmeras aparências, destrezas efêmeras ou méritos transitórios. Ao contrário, seu crédito de escolha para conosco hoje repousa na sua graça e na sua divina vontade. Isso ecoa o conceito de que, apesar de nossas eventuais sensações de insuficiência ou diminuição, Deus nos enxerga através de uma perspectiva que nenhum outro ser pode vislumbrar. Ele nos elegeu para compor esta sua comunidade seleta. Então veja bem, pastor, como é interessante essa separação, esse privilégio que nós temos de ser uma geração eleita por Deus. Não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Em Cristo, todos formam a geração eleita, escolhida por Deus.
E privilégio que Não tenha temos. dúvida, esse é um primeiro aspecto em relação à função, né? Geração eleita, mas também Tem o aí. texto fala sobre um sacerdócio real. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a igreja de Cristo como os que exercem um sacerdócio real. A tradução da Nova Bíblia Viva diz que nós somos sacerdotes do rei. O rei é o rei Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Glória a Deus. Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico, porque na antiga aliança, Deus reservou, ele elegeu, não é, a família de Arão para oficiar como sacerdotes diante do Senhor, e da mesma forma ele fez nesta nova aliança, contudo há uma diferença fundamental entre aquele sacerdócio que foi exercido debaixo da antiga aliança e o sacerdócio que é exercido na nova aliança. Lá, essa função era reservada apenas para uma tribo, especificamente a tribo de Levi, que Deus escolheu e separou para isso. Desta forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar o incenso. Queimar o incenso no aspecto de estar oficiando diante de Deus, né? Adorando diante de Deus, sendo intermediador diante de Deus, levando o povo a adorar a Deus. Enfim, esse é o queimar incenso. Isso é que deve exercer um ministério de oração e de intercessão diante de Deus. A referência que nós temos aqui é o Salmo de número 141 e o versículo de número 2. O texto diz exatamente assim. Deixa eu já pegar o texto aqui. Versículo 2 do Salmo 141. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Então, a perspectiva do salmista aqui é exatamente essa, de que todos os crentes poderiam estar diante de Deus intercedendo e orando. E aí nós temos isso como uma realidade já a partir da nova aliança. Somos sacerdócio real. Sacerdócio, e nós voltamos lá para o tabernáculo, por exemplo. Quem é que tinha acesso a Deus? Somente os sacerdotes, não é? Quando Jesus Cristo morre, não é mesmo? Nós lembramos dessa passagem, o véu se rasga de alto a baixo, o caminho para Deus está livre por intermédio de Jesus Cristo. Neste tempo, quem são os sacerdotes? Somos nós, como igreja. Eu marquei aqui, no passado apenas alguns poucos escolhidos podiam se aproximar de Deus. E isso era feito por meio de sacerdotes. No entanto, em Cristo, todos nós somos chamados para esse papel sacerdotal, ou seja, sacerdócio real. A igreja, hoje nós temos livre acesso a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O apóstolo Pedro também menciona nação santa e povo adquirido. É um terceiro aspecto que nós temos a respeito desta função. Exatamente. Vamos lá. Nação santa e povo adquirido, lá em 1 Pedro 2:9, ele chama, eu trouxe aqui, olha, nos chama de nação santa. Que coisa! Então nos convida a viver de maneira especial. Quando fala santo é separado, né? Para Deus. Isso é como ser parte de uma nação única. No passado essa designação era para Israel, mas agora por meio de Cristo, todos nós que cremos em Jesus somos chamados a essa santidade. E no Antigo Testamento Deus fala assim a Israel, lá em Levítico 20:26, Deus fala para Israel, sereis, pois, santos, porque eu sou santo. E hoje ele fala para a igreja lá em 1 Tessalonicenses 4:7. Paulo nos diz, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Isso nos lembra que a santidade não é uma opção, é uma parte essencial de nossa identidade como crente, como igreja. Nação santa, separado das coisas desse mundão aí. Então, ambos os termos têm adjetivados, né, mostrando o que essa nação e esse povo eram, representavam e deveriam ser. Não era apenas uma nação como um povo qualquer, era uma nação santa, um povo adquirido para Deus. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Infelizmente,
em muitos segmentos o mundão está entrando dentro da igreja. Com certeza. Né? Então, a chamada aqui é para uma nação santa como igreja. Muito bem, meus irmãos, nós com isso concluímos, não é, esse aspecto aqui a respeito de nação santa, povo adquirido. Veja que nós estamos desdobrando aqui sobre geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Agora, quando nós falamos da função, nós também temos a função como corpo de Cristo. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes do Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Veja que coisa gloriosa que Deus, não é, já havia pré-formatado para que nós pudéssemos fazer parte. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo. Ela é uma organização porque tem CNPJ, né? Tem o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, porque precisa se organizar como uma instituição, uma organização, tem que registrar os seus funcionários, tem encargos, impostos a pagar, enfim. Então, para isso ela é uma organização, mas mais do que isso, um organismo tendo Cristo como cabeça, é um organismo vivo. A analogia da igreja como um corpo é muito significativa. Primeiramente, porque retrata a harmonia e a unidade que há no corpo. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar. E aqui nós temos a referência da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 12 e o versículo de número 12, que nós já vamos tomar aqui a leitura, diz assim, 12 e 12 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. Seguindo neste mesmo capítulo 12, a leitura é a partir do versículo 21, o 21 e 22, também o 25, e diz assim, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que perecem ou que parecem ser os mais fracos são necessários. 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então, há uma cooperação. E quando um deles está problemático, todo o corpo sente. E eu estou vivendo isso, né? Eu estou com esse dedo aqui, o meu dedo indicador está arrebentado. Eu tomei um tombo, né? E esse dedo ele acabou virando assim para trás. E eu catei e pus ele no lugar. Mas ele está inchado e dando um trabalho significativo. Toda a mão dói, não é? Toda a mão dói, aí estou tendo que fazer fisioterapia. Então todo o corpo sofre por causa de um dedo. Né? Então veja que a analogia ela se aplica. Ela se aplica e é algo assim bastante notório, né? Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo do que os demais. Todos são necessários. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo, assumindo as funções dos outros. Um corpo constituído por um só órgão deveria ser ou seria uma monstruosidade. Na verdade, é uma incapacidade. Não tem como um corpo ser formado por um único órgão. E ainda assim, tem gente que se acha, né? Pastor, aqui 1 Coríntios 12, 14. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. E o versículo 15 de 1 Coríntios 12. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E o 16. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Ou seja, cada um tem a sua função. E se perder um dedinho, vai fazer falta, né, pastor? Com certeza. Eu ia comentar sobre isto. Quando o senhor machucou o dedo, só o dedo sofreu? Não, todo o corpo doeu. A outra mão já correu para socorrer aquela mão. Enfim, o corpo ele trabalha. E é interessante que tudo isso está no controle da cabeça. E quem é o cabeça? Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A coisa ela se desarranja quando alguém acha que sem ele
as coisas não irão funcionar. E aí ele despreza os demais. E aí é exatamente essa analogia que nós temos aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios 12. Todos são igualmente importantes. Me veio aqui agora pelo Espírito Santo, pastor, e o membro tem que estar ligado ao corpo. Se cortar o dedinho e ele ficar fora do corpo, o que vai acontecer? Já era. O sangue não vai circular, ele vai ficar um estado terrível. Então, todo membro tem que estar ligado no corpo de Cristo. Olha aí, interessante, né? Nesse sentido, nós estamos falando a respeito da função. Então, verifica que todos têm a sua função, não é? Ninguém é chamado para ser membro de banco. A gente tem essa máxima, não é? Porque na igreja alguém fala, não, eu sou membro de banco. Não, membro de banco a gente fala que é madeira, que é parafuso, que é prego. Isso é membro de banco. Tem uma função, Desde que nós somos chamados para a igreja, cada um de nós temos uma função na igreja. E aí, meu irmão, se você está ali sem desenvolver nenhuma atividade, nenhum papel, nenhuma função na igreja, procure o seu líder, procure o seu pastor e esteja à disposição, porque certamente tem algo que você possa fazer para uma maior contribuição na obra de Deus. Encerrando então esse tópico segundo, imagens como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido e corpo de Cristo descrevem a função que a igreja exerce diante de Deus, e não só de Deus, também do mundo. Encerrando aqui esse tópico 2, nós vamos para um breve intervalo e retornamos para o tópico 3, imagens que descrevem habitação. Já voltamos. Bem-vindos ao mundo do conhecimento e crescimento espiritual. Temos o prazer de oferecer uma ampla variedade de cursos destinados a fortalecer a sua fé, aprofundar o entendimento bíblico e equipar você para um ministério significativo. Nossos cursos são uma jornada de aprendizado e descoberta que transformará sua vida e capacitará você para servir com excelência. O Superbox Aplicação Ministerial são 7 cursos para aqueles que desejam se aprofundar no estudo das Escrituras e aprimorar suas habilidades de pregação e ministério. Este box é a chave para desbloquear seu potencial como líder espiritual. Nossa missão é fornecer um aprendizado enriquecedor, onde a palavra de Deus é a base de cada lição. Junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual e transformação pessoal. Este é o momento de se capacitar, crescer e impactar o mundo ao seu redor. Muito bem, meus irmãos, imagens que descrevem a habitação é o assunto do tópico 3 da nossa segunda lição deste primeiro trimestre de 2024. E você deve ficar ligadinho, o tema deste trimestre é maravilhoso e nós vamos crescendo no conceito da doutrina, que é a eclesiologia, a doutrina que estuda a igreja, a eclésia, não é? Vamos lá então, imagens que descrevem a habitação. Pastor Adolvilson, o primeiro aspecto que nós temos aqui é santuário de Deus. Já caminhando para o último, né? O último tópico 3 e subponto 1. Outra imagem aí da igreja, santuário de Deus. Muito, embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica e também tijolo não é igreja, cimento, ferro também não é igreja. Não é isso o que a Bíblia identifica como sendo a igreja. Ela é o templo do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 3,16 está escrito assim, ó, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós temos uma referência aí, pastor, que nós somos templo de Deus. A igreja é retratada como sendo um santuário e a habitação de Deus, embora esta referência esteja se referindo aí à pessoa, não é? Porque está escrito ali, vocês, Deus, que o Espírito Santo habita em vocês, está falando da pessoa, não é mesmo? Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo. Aí sim, 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então, o Espírito Santo habita em nós. Aquela máxima que a gente ouve por aí, o senhor falou em máxima, Deus visitou a igreja. Eu não creio nisso, porque Deus não visita a igreja. Deus está constantemente na igreja, porque Ele está em mim, através do Espírito Santo.
Deus não chega, faz o trabalho e vai embora. Mas na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo santuário de Deus, e aí temos o 1 Coríntios também para reforçar isto. Agora, pastor, eu trouxe aqui um versículo mais interessante, lá em 1 Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo-lhe estas coisas, embora espero ir vê-los em breve. 15. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Aqui está especificando a igreja como a casa do Deus vivo. Muito bem. A gente traz como um conceito já, a gente traz isso de criança, né? Porque tradicionalmente se refere à construção, onde nós vamos para cultuar a Deus como a igreja. Então, vamos para a igreja. Qual é a ideia que se tem? Nós estamos indo para aquela construção aqui de Apucarana que está na rua Clóvis da Fonseca 433. Então, vamos para a igreja. Mas esta é uma concepção, ela não está errada em todo, porque nós estamos indo para o local onde a igreja vai se reunir. Quem são as igrejas? Eu, pastor Adovilso, a esposa dele, a minha esposa, meus filhos, famílias, enfim. né? Porque nós, pessoas, é que de fato somos igreja. E onde nós estivermos reunidos para cultuar a Deus, ali nós somos igreja. Tanto é que existem lugares, não é, regiões no mundo, que você não pode ter um edifício para dizer que ali você vai cultuar a Deus, porque você corre risco de ser morto. Então, o que é que as pessoas fazem? Ocultamente se reúnem em casas. E ali, naquela casa, quem é que está reunido ali? A igreja, vamos citar aqui como exemplo, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, porque um missionário está lá naquele lugar, e ainda que ele esteja fazendo um trabalho de evangelização, ele tem que fazer a coisa bem assim, de forma oculta, porque se ele se declarar, ele pode ser morto, ele pode ser preso, pode ser mandado de volta, embora. Então faz isso de forma oculta. E lá ele conhece uma outra pessoa, ele evangeliza alguém, e esta igreja, estas pessoas passam a se reunir ocultamente em uma casa, e aquela casa se torna um referencial de igreja. Então aquelas pessoas, naquele determinado país, elas dizem assim, vamos para a igreja? Aonde que eles vão? Vão na casa do missionário, e lá é a igreja, porque as pessoas que são crentes, onde o Espírito Santo habita, estarão reunidas ali. Tanto é também que nós, a Assembleia de Deus, nós temos uma designação específica. Nós vamos iniciar uma igreja. Como nós fazemos isso? Através de um ponto de culto, que nós denominamos ponto de culto, o que é? Uma casa de um crente, de um membro da igreja, ou um espaço que alguém vai ceder ali, uma garagem, uma área coberta. Eu sei de igrejas que se reúnem embaixo de árvores, não é? Na África, por exemplo, muitas igrejas se reúnem embaixo de árvores. São a igreja, é a igreja que está ali. Eu mesmo ajudei a construir um templo em uma cidade, não vem ao caso aqui, porque os irmãos se reuniam para cultuar a Deus embaixo de uma árvore. E era a igreja, tinha até uma placa, tinha um nome, a igreja. Mas eles não tinham um prédio onde eles pudessem estar devidamente abrigados para o culto. Então, a gente sempre tem a mescla, né? É uma coisa que anda assim paralelo. A igreja, o edifício, o prédio, com a igreja, pessoas. Mas o texto que nós temos aí da Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a menção que temos, versículo 16, também versículo 17, 6 e 19, nós estamos nos referindo a pessoas que são habitação do Espírito Santo, templos de Deus nesse sentido. Pastor, é interessante que isso não deve apoiar aquela ideia dos desigrejados. Já que eu sou igreja, então não devo participar, não. A Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em 1 Coríntios lá também, que quando vos reunir, então a igreja deve estar reunida adorando ao Senhor e não devem deixar a sua congregação. E nós vimos isso, inclusive, nós vimos isso no tópico anterior, quando falamos a respeito da função corpo de Cristo, unidos como corpo, essa é a referência que nós temos lá do texto da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Veja que essa questão de corpo, de igreja, Paulo tratou isso na epístola aos Coríntios, porque a igreja lá em Corinto, ela apresentava problemas graves, não é? Ainda que o pastor já tenha mencionado aqui os desigrejados, não é? Tínhamos também esses problemas que estavam permeando ali a realidade, o contexto de Corinto. E Paulo, então, escrevendo tanto o capítulo 3 quanto esse capítulo 12, ele
ele norteou como é que a igreja, os crentes salvos deveriam se reunir como um corpo, tendo Cristo como cabeça. Então ele comanda todas as coisas, é assim que deve ser. Ainda nesse aspecto do santuário de Deus, significa que Deus habita a igreja, ela é o seu templo. Então reuniram-se as pessoas como igreja para louvar a Deus. Então é correto dizer que Deus habita no meio da igreja, porque as pessoas estão ali reunidas e, conforme o pastor já mencionou, o pastor Adovilso, Deus habita em mim, Deus habita nele, Deus habita nos outros irmãos que estão ali, então nós nos reunimos, Deus está no nosso meio. Nesse aspecto é que o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há em se profanar o santuário de Deus. A referência é Coríntios 3,17. Nós devemos entender que esse texto se refere à pessoa e não a uma igreja como templo. Porque está escrito assim, ó, 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E olha agora o 17 da lição. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, não está se referindo a prédio. Exato. Por isso, lá no começo, eu já mencionei essa situação, né? Porque a gente traz de berço essa informação, especialmente quem era católico e depois se converteu, né? Tem essa concepção e mistura as estações. O texto aqui, falando de igreja, eclésia, sempre a referência é pessoas e não edifício, construção. Até porque tem um detalhe, em determinado momento da história da igreja, você levantar um prédio, não é? Inclusive no início, né? Mais especificamente no início da era cristã, com a oposição que tinha do Império Romano, você não podia estar identificando nem onde você se reunia, tanto que os cultos eram feitos às escondidas. Então você observa que alguma coisa não está muito explícita. A realidade é que as referências que nós temos aqui da lição, templo é pessoas, né? Igreja, eclésia são pessoas. Vamos avançar aqui então, pastor Adovilso, contigo. A casa de Deus uma outra maneira de descrever a habitação. Outra imagem, né? A igreja é descrita como sendo casa de Deus. 1 Timóteo 3,15 está escrito assim: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Esse conceito de igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa e família de Deus. E eu achei aqui um versículo, Gênesis 46:27. Com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Então está aí esta colocação, né, como família. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como instituição social. É interessante, pastor, na base da sociedade está a família. O escritor muito conhecido, chamado Rui Barbosa, de 1849 a 1923, ele afirmou: família é a célula máter da sociedade, ou seja, a família de fato é a primeira sociedade da qual se faz parte. O que eu quero dizer com isso? Tem uma colocação na nossa lição: uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. A família é a célula máter da sociedade, e a igreja também é formada por famílias. E tem algo interessante ali, uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. O inverso também é verdade. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Eu quero dizer o quê? O arqui-inimigo, ele está atacando famílias para atingir a igreja. E isso nós estamos vendo dioturnamente, pastor. Por isso que o cuidado com a família, a igreja deve ter este cuidado, orar, interceder pelas famílias, porque ele atingindo as famílias, ele atinge a igreja. Porque a igreja é formada de famílias.
Essa verdade aí também Exatamente. O tópico 3 do subponto 2 ainda, por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação da família ou familiar. Tivemos aí uma aula sobre esse ataque à família, ataque à palavra de Deus. Isso é constante, não é? Estão querendo desestruturar a família, estão querendo destruir até a palavra família. A igreja também vai se dissolvendo. Justamente. A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear o comportamento na sociedade. É claro, é o manual de vida eterna, como nós devemos nos comportar como esposo, como esposa, como filhos, enfim, está aí em 1 Timóteo. Muito bem, ainda nesse aspecto de que nós temos a imagem que descreve como habitação, nós vemos nesse terceiro subponto o privilégio de ser igreja. À luz do que nós já estudamos nesta lição, podemos considerar algumas questões aqui. A primeira delas é que a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos. Não é? Nós estudamos na primeira lição os regenerados, que se relacionam com Deus e por isso eles fazem parte do seu rebanho. O segundo apontamento, a segunda consideração que nós podemos fazer é que a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus, perante o mundo. Então, nós vamos colocar as considerações destacadas. Primeiro, os salvos que se relacionam com Deus, porque fazem parte do seu rebanho. E segundo, aqueles que exercem uma função sacerdotal diante de Deus, perante o mundo. Estão ali na intercessão, na oração, apresentando, não é, o mundo e as suas questões diante de Deus, pedindo ao Senhor solução para os problemas que são muitos. Finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição que Deus habita e que Ele vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Concluindo esse terceiro ponto aqui da nossa lição, imagens como santuário de Deus e casa de Deus descrevem a igreja como habitação de Deus. É a conclusão que temos aqui deste terceiro ponto. Agora, pastor Odovilson, nós vamos para a conclusão desta segunda lição aqui, que tratamos das imagens, não é, que representam a igreja que somos nós. E nós não podemos jamais perder isso de vista. As imagens bíblicas da igreja apresentadas aqui nesta segunda lição. Pastor Odovilson. Muito bem, nesta lição aprendemos através de imagens bíblicas o que a igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja, tanto em aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual é o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Desta forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Muito bem, meus irmãos, com isso concluímos aqui a nossa pré-aula da lição de número 2, chamando a vossa atenção para o auxílio que precisamos aqui, de que os irmãos nos auxiliem na divulgação desta pré-aula, haja vista a necessidade de aprendizagem para o ensino. Então nós queremos aqui dar a nossa contribuição e com isso precisamos dessa ajuda dos irmãos. Também da oração. Nós dependemos, da igreja orar, interceder em nosso favor, porque nós também dependemos de Cristo e assim nós nos ajudamos uns aos outros. Também agradecer você que esteve conosco aqui durante esta pré-aula da lição de número 2, desejando que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e o seu ministério. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Pastor Odovilson. Deus abençoe aos nossos irmãos e irmãs, professores que estiveram conosco, Vamos orar uns pelos outros e com certeza a vitória vem na autoridade do nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe.